Manda sim. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Fala galera, meu nome é Roberto, você tá no Tá em Choque. E hoje a gente vai ver como é que faz um registrador de deslocamento do tipo paralelo serial. Ou então conversor paralelo serial. Uma das formas que eu encontrei é porque existem várias, tá? E às vezes umas são mais difíceis do que outras, o circuito acaba sendo a mesma coisa ali. Uma das formas mais fáceis que eu encontrei para explicar aqui para vocês é esse registrador aqui, ó. Eu vou dar um pause aqui na simulação e explicar para vocês primeiro o teórico, como é que ele funcionaria. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o quê? Que eu vou continuar usando meus flip-flops tipo D, certo? Naquela configuração de cascata em que a saída de um eu ligo na entrada do outro. Por quê? Porque no final eu quero o quê? Eu quero um paralelo em serial. Então a minha saída ela tem que ser uma saída série. E o que acontece? Você vai receber aqui os seus bits de entrada paralelamente. Então você vai ter aqui, ó, essa parte aqui de cima representando como se esse pino aqui ele fosse um bit de dado, esse daqui fosse outro bit, esse daqui outro e esse outro. E aí eu posso alterar C0, C1, etc. E cada um deles vai conter uma informação que vai para a minha entrada na forma paralela. Porém, o que vai acontecer? Na hora da saída, o meu circuito ele tem que fazer com que esse primeiro bit aqui, que eu vou chamar ele de menos significativo, e esse daqui de mais significativo, eu tenha a transição ao mesmo tempo de todos eles para as minhas entradas nos meus flip-flops. Vai ficar armazenado aqui, certo? Entre a entrada de um e a saída do outro. E aí, conforme eu for dando os pulsos de clock, esse último flip-flop aqui, ele vai pegando esse bit e despacha para frente. Depois, o que estava aqui anteriormente é passado para o próximo, ou seja, o que estava aqui, ele é repassado para esse. Por quê? Esse daqui ele vai vir para a saída desse, que vai ser lido por essa entrada e repassado para frente. E a mesma coisa é feita para os outros. Então, há um deslocamento. Esse daqui foi despachado, esse 0 que estava aqui ele vem para cá, esse 0 que estava aqui vem para cá, e esse 1 que estava aqui ele vem para cá. Consequentemente, vai entrar o que aqui? Vai entrar lixo. Então, o que a gente tem que tomar cuidado aqui? A quantidade de bits que tiver aqui é a quantidade de pulsos de clock que eu tenho que dar para que essa informação seja despachada serialmente. Então, em resumo da ópera, o que vai acontecer? Eu vou despachar serialmente bit a bit. Então, do outro lado, onde eu precisar receber a informação, ou seja, eu tenho esse circuito, enviando informação para um outro circuito do outro lado. Ele vai ter que falar assim para mim, o outro circuito está recebendo. Manda esse primeiro bit. Então, eu dou um pulso de clock, ele despacha. Depois, manda esse outro bit. Ou seja, esse bit aqui ele vem para cá e é despachado. Depois eu dou outro pulso de clock, então ele já tinha vindo para cá e agora ele vem para cá e é despachado. E a mesma coisa para o último. Então a gente só tem que tomar cuidado com essa questão. O número de bits de entrada em paralelo é a quantidade de pulsos de clock que eu tenho que dar. A partir disso, como é que vai funcionar esse circuito? Perceba que eu tenho que ter uma hora em que eu vou ler as entradas em paralelo e uma hora em que eu vou enviar elas, certo? Então, quando eu quero ler as entradas em paralelo, eu habilito uma entrada de controle em nível lógico alto. Essa entrada de controle, por sua vez, ela está ligando a todas essas portas AND que estão ligadas ao barramento de entrada em paralelo. Então perceba, uma vez que eu tenho a minha entrada de controle habilitada em nível lógico alto, todas as portas AND aqui, elas vão receber nível lógico alto. E por sua vez, eu fazendo o pino de sinal aqui, ó, que está entrando na minha entrada, vai ser o pino de sinal daqui da entrada. Aí você vai me perguntar, nossa Roberto, mas aqui você falou AND, só que você está usando uma NAND. O que acontece? Nesse caso, a gente está enviando esse sinal aqui da nossa entrada para a porta set ou reset. Ou então aqueles pinos de enable e disable também tinha esse nome, ou podia ser outro lá. Que eram os pinos que a gente viu lá no flip-flop JK, que eles serviriam como se fosse um flip-flop SR, para que eu pudesse atuar diretamente na minha saída, sem precisar do meu pulso de clock na entrada. Todos os 6 comercialmente, a maioria, né, mas assim, é difícil achar 100. Eles têm essas entradas de set e reset, ou de enable e disable, essas coisas. Só que, o que a gente faz? Como eu preciso que as minhas entradas paralelas elas sejam lidas sem que eu tenha prioridade do clock, ou seja, a qualquer hora pode entrar informação em paralelo. E só quando eu quiser que elas sejam enviadas aqui para os meus flip-flops para serem enviadas, eu tenho que ter um pulso aqui que controla isso. Então a gente usa o quê? A gente usa essa propriedade no set aqui da nossa, ou enable, certo?
dos nossos flip-flops para fazer isso. E eu usei uma porta NAND porque como o enable aqui, o set, ele está atuando em nível lógico baixo, para que eu não tenha um problema de inversão na minha lógica, eu também uso uma NAND, ou seja, uma AND com uma NOT aqui na frente. Então esse NOT cancela com esse outro NOT aqui, é como se eu tivesse uma AND aqui, tá bom? Se esse pino aqui de set ele fosse ativado por lógica direta, ou seja, nível lógico alto, você tem que usar uma AND. Por quê, Roberto? Porque é o seguinte, quando eu mando nível lógico alto aqui, ó, na minha entrada paralela, eu vou estar setando em nível lógico alto o meu set, ou seja, o meu enable, e por sua vez o meu flip-flop, ele vai atualizar na saída do quê? Na saída dele o quê? Nível lógico alto. Se for nível lógico baixo, eu não vou estar atuando aqui e ele vai estar setando alguma coisa. Ah, ele não vai estar setando zero? Não, inicialmente não. Por quê? Porque o set, quando você habilita ele vai mandar nível lógico alto. Quando você não habilita ele mantém a entrada anterior, ou seja, ele não está atuando no circuito. Porém, esse meu pino aqui, ó, de entrada do flip-flop inicial desse D, ele sempre vai estar em nível lógico baixo. Eu poderia atualizar ele colocando ele diretamente no terra, por exemplo, tá? Mas ele sempre vai ser em nível lógico baixo. Por quê? Quando a gente inicializar o nosso conversor, eu primeiro tenho que limpar a memória dele, certo? Porque isso daí é uma memória, ele está retendo dados. E dando vários pulsos de clock, esse zero aqui na entrada, ele vai se repassando, então tudo vai ser zero. Quando eu habilitar aqui para ler as entradas em paralelo, o que vai acontecer? O que for 1 aqui mandando na entrada, vai ser repercutido nessa porta AND e vai habilitar o meu set, ou meu enable. E dessa forma meu Q vai ser igual a 1. Quando for 0, como já era 0 antes, vai manter em 0. Então eu consigo armazenar os dados que eu tenho na forma paralela. Depois eu desabilito aqui a minha leitura das minhas entradas em paralelo, isso é importante, porque senão ele sempre vai estar atualizando aqui. E aí, uma vez que está retida essa memória, basta eu apertar aqui os pulsos de clock, dando os ciclos completos, para que o que está sendo lido nessa entrada vá para cá, o que está sendo lido nessa vá para cá, e assim por diante. Então, bit a bit é deslocado, como a gente viu no deslocador, em regime em série. E aí você vai ver que esse pino aqui, certo? Esses bits que estão sendo armazenados, eles vão ser enviados de forma serial no último aqui, tá? Então, é praticamente essa ligação. Você tem um registrador do tipo série, em que você se aproveita do pino de set dele, ou de enable, para que você possa enviar as informações. Sendo que na entrada do primeiro flip-flop, tipo D, você sempre vai deixar ele em nível lógico baixo, tá bom? E aí o que vai ter também? Todos os clocks interligados entre si, e eu aproveitei, já que a gente está usando um CI comercial, e eu habilitei o pino de reset, ou disable dele. O que o pino de reset ele vai fazer? Nesse caso, ele vai fazer com que o que eu tenho aqui na minha Q vá obrigatoriamente para 0. Enquanto que o set ele faz com que vá para 1, o reset vai fazer com que vá para 0. Então, uma das formas de eu limpar o buffer da minha memória, ou seja, de eu pegar todos os dados que estão armazenados aqui e voltar tudo para 0, ou seja, limpar a memória, eu posso colocar 0 aqui e eu ficar dando pulsos de clock até limpar tudo, ou eu posso ir com um pino só e apertar aqui, ó, de ir para 0 nesse caso. Por que 0? Porque eu estou com lógica inversa aqui, ó. Perceba, eu tenho uma inversora aqui, tá? Então sempre mantenho nível lógico alto e mando para 0. Mandei para 0, tudo vai limpar aqui e vai ser tudo 0, entende? Você pode fazer essa configuração. Se aqui fosse, não tivesse essa inversora, então, nesse caso eu teria que manter em 0, e aí quando eu quisesse resetar eu tenho que manter em 1, aí eu volto, entende? Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado é você nunca habilitar o seu reset e o seu set junto. Por quê? Eles são como se fosse a saída SR do flip-flop SR. Então, nesse caso, daria o estado proibido. Nesse caso aqui, pra gente não tem muito problema, né? Porque, tipo, a gente tá usando só o Q. Mas se fosse uma aplicação em que você precisasse do Q barra, por exemplo, aí daria um grande problema. Então, voltando ao circuito, nesse caso, 1, ele não vai atuar no meu reset. Então, a gente vai manter assim. 0 aqui. 0 vai fazer com que eu não leia as minhas entradas paralelas, certo? E aqui eu sempre mantenho em 0 essa entrada do primeiro flip-flop para eu sobrescrever os dados, certo? Então vamos simular isso para perceber como vai funcionar. Nesse caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar as entradas tudo em 0, exceto pela primeira aqui do bit mais significativo, para a gente acompanhar o deslocamento dele ao longo do tempo. Então percebe que as minhas entradas elas são paralelas, ou seja, um fio envia a informação, certo? Não tem um mesmo fio enviando todas as informações, não. É um fio para cada informação. Dando play aqui, inicia tudo em 0. Eu posso, o programa ele inicia em 0, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso dar uma vez aqui, ó, o meu reset para ele mandar tudo para 0.
Depois eu vou ler. Então eu vou ler as minhas entradas. Eu mando aqui, ó, esse pino de controle para nível lógico alto e já desabilito. Ou seja, todos os flip-flops acabaram lendo, certo? Porque nesse daqui, ó, esse primeiro aqui, o que vai ter? Eu vou ter 1 na entrada dele e eu tinha habilitado 1 aqui. Então 1 e 1 vai dar 1. Inverte aqui, fica 0. Só que como aqui é a entrada para ativar o 7 em 0, então vai ativar. Então eu vou mandar o meu Q, que é a minha saída desse flip-flop, para nível lógico alto. Por sua vez, esses outros flip-flops, eu vou estar enviando 1 da minha entrada, né, de enable, e 0. Só que esse 0, perceba que ele vai virar 1 aqui devido à inversão. Depois, ele não vai atuar na minha saída 7. Só que como inicialmente já estava tudo zerado, estava limpa a memória, é isso que eu quero, é o 0. Então, tá aqui o pino que eu quero. Você desabilita a sua entrada de leitura, o seu pino de controle da leitura das entradas. E aí, a partir disso, você vai dando pulso de clock. Perceba que a minha primeira informação a ser enviada serialmente é do bit menos significativo, que é esse que está aqui. Então, eu vou mandar e aí eu vou perder ela. Então, eu dei um pulso de clock, ó, perceba, mandei. Consequentemente, o que estava vindo aqui na minha entrada, que é lixo, só que eu já deixo em 0, como se eu estivesse limpando já o meu buffer aqui de memória, ele já entra para cá. O meu bit 1, ele já deslocou, ou seja, ele estava nessa posição aqui de memória, veio para cá, porque aqui estava em último aqui, ó, já foi enviado. Agora eu vou enviar esse outro bit aqui, ó, dando outro pulso de clock, enviei, foi deslocado meu bit 1, agora tem que faltar enviar esse, enviei de novo, enviei aqui de novo, e agora meu bit 1, vou enviar ele de novo, enviei. Enviei ele pelo pulso de clock, já atualizou aqui a minha saída para C0, certo? Agora, vamos fazer uma outra combinação. Vamos supor que eu quero 0, 1, 1, 0, tá? Vamos ver. Eu tenho que ligar aqui de novo, ó, liguei, ele gravou nos meus flip-flops a minha entrada em paralelo, e agora eu vou mandar pelo mesmo barramento serialmente os meus dados. Então, o primeiro a ser mandado é esse dado 0. Mandei. Agora, esse dado 1, mandei. Esse dado 1 aqui de novo, mandei. Mandei. E tem esse último 0 daqui. Mandei também. Entenderam? Então, esse daqui é um conversor paralelo serial. Essa daqui foi a forma mais simples que eu achei. Tá? Existem outras formas que mexem com portas lógicas, aquele circuito combinacional que eu mostrei para vocês na última aula. Eu achei um pouco complicado explicar para vocês. Esse daqui é o modelinho mais simples. Tá? Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado é o seguinte. O seu clock, você percebe que ele não pode variar numa frequência diferente da que o seu outro circuito lá que você está enviando sua saída serial, ele recebe a informação. Então, o que você pode fazer, por exemplo, é colocar uma AND aqui, ó. Eu vou simplificar aqui para vocês a escrita. Ó. Você poderia colocar uma AND aqui. Essa AND, por sua vez, ela tem um pino de sinal aqui, esse pino de entrada, atrelado a um sinal de controle lá do seu receptor, né? E esse pino aqui, ele poderia estar sendo ligado ao clock. Então, quando o seu receptor ele fala assim, ó, pode enviar o dado, vai ser 1 aqui, e aí você manda o pulso de clock aqui. Por consequente, você liga essa saída aqui no seu clock. Então, você não vai ter um problema de sincronismo. Porque pode acontecer se você tiver desincronizado, o seu clock aqui ficar variando uma frequência mais rápida do que recebe lá. E aí ele pode perder informação. Então você faz com uma porta AND simples, esse sistema de controle, para que você sempre sincronize o seu clock. Então o seu clock pode ficar variando frenético aqui. Só que se você tiver esse método de controle com a AND, enquanto não tiver habilitado lá o pino de controle do outro circuito receptor para você enviar a informação, o seu clock nunca vai atuar no circuito, tá bom? Então é isso. A aula de hoje é essa. Existem outros circuitos, tá? Existem várias formas de você fazer isso. Esse daqui, como eu falei para vocês, são algumas formas que eu achei em literaturas, são mais simples de entender, mas no final a gente sempre acaba usando um CI completo, um CI já pronto, que você vai ter os chips ali, você só vai ver a entrada dele, você só vai ver a saída. O importante é que você entenda esse método de funcionamento, certo? Que a gente vê aqui utilizando componentes discretos, para que quando você pega um chip já completo com tudo lá dentro embutido, você saiba como ele funciona. E você saiba as especificações também que você precisa, tá bom? Então, se você tiver alguma sugestão de circuito, ou queira que a gente veja alguma outra coisa e tem alguma dúvida, é só deixar no comentário que eu faço uma aula até exclusiva para isso, tá bom? Então, muito obrigado, até a próxima aula.